Acompanha aí na telinha, por favor. Eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, eu vou colocar aqui um meio 1 e aqui um meio 2. Vou separar aqui, ok? Acontece que às vezes o raio vem no meio 1 e nós sabemos que esse raio de luz que vem no meio 1, tá? Ele passa por meio 2, tá? Ocorrendo refração. Às vezes ocorre isso daí. Só que esse raio aqui, que veio e saiu, às vezes ele pode vir de tal forma, eu vou desenhar um segundo raio aqui, ó, botar duas setas para diferenciar, e vem um segundo raio, que ele vem e consegue refletir todo, ele não passa, ele sai. Quando isso ocorre, o raio 2 ocorre, a gente diz que ocorreu uma reflexão total, que mesmo tendo dois meios, 1 e 2, o raio de luz veio, bateu e voltou, não entrou na outra superfície. Agora, para isso ocorrer, eu vou aqui de novo, prezar a compreensão de vocês, porque é um assunto bem interessante, essa reflexão total, e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, de novo, desenhando aqui para vocês. Está aqui um meio 1, está aqui um meio 2. Ó, o que ocorre é que quando o raio de luz vem do meio 1, toda vez a gente sabe que desenho anormal, né? Você viu isso em casa, na aula normal, tá? E esse raio que vem, ele pode se aproximar da normal, como eu desenhei aqui, ou ele pode vir, em vez de se aproximar da normal, ele pode se afastar da normal. Então, um raio de luz incidente pode ocorrer duas coisas, ou ele se aproxima ou ele se afasta. Se todos os dois casos, ou ele se aproximando ou ele se afastando, eu tenho refração, porque passou do meio 1 para o meio 2, tá certo? Mas, vestibulando, o que acontece é que às vezes esse raio se afasta tanto, que termina, ó o que ocorrendo, o raio de luz vem, tá? No meio 1, no meio 2, aí de tanto ele se afastar, a gente não viu que ele estava se afastando, de tanto afastar, ele se afasta mais ainda, aí às vezes ele termina voltando. Então, quando isso ocorre, eu tenho uma reflexão total. O raio de luz foi se afastando, que terminou saindo. Eu tenho uma reflexão total. Mas isso só pode ocorrer se o meio N2 for menor que o meio N1. Ou seja, o índice de refração do meio 2 ser menor que o meio 1. Então, vestibulando, para ocorrer a reflexão total, é necessário que o meio NA, de onde a luz venha, seja maior que NB, tá certo? Porque quando o meio A é maior que NB, ele se afasta. Se N de B fosse maior, então ele se aproximava e não ia ocorrer nunca a reflexão total. Então, para ocorrer reflexão total, para cá, vestibulando. Para ocorrer reflexão total, ou seja, eu tenho dois meios, o meio 1 e o meio 2, a luz vem do meio 1, mas ela não passa para o meio 2, que o certo é ela passar para o meio 2. Uma das condições para ocorrer a reflexão total é que o meio 2 seja menos refringente ou menos denso, entre parênteses, tá? Só para você entender, para que isso ocorra. Então, a primeira condição é que seja menos denso, tá certo? Essa é uma condição. Então, olhando lá na questão, o que é que eu tenho? Eu tenho que ter NA maior que NB. Só em saber isso, você já matava a questão do vestibular. Porque se o raio veio e voltou, ou foi rasante, ocorre reflexão total. Para ocorrer reflexão total, o meio de onde o raio vem tem que ser mais refringente do que o outro meio, tá certo? Porque se não for assim, ele vai sempre passar para o outro meio. E lembre-se lá na questão, ó, que ele disse que o raio de luz vem do meio A e não passou para o meio B, ficou rasante. Tá certo? Então, quando ele fica rasante ou volta, tá certo? É necessário que o meio 1, o meio de incidência, seja maior que o meio B. Ele chamou de A e B. Então, para ocorrer reflexão total, NA tem que ser maior que NB. Pelas questões lá, NA maior que NB, só teria a letra B. Mas vamos continuar. É para cá, vestibulando. Vamos continuar e vamos tentar agora ir para explicar outra condição para que isso possa ocorrer. A gente já viu a primeira, né? A primeira a ocorrer era o quê? Que o meio que o raio vem de luz incidente, ele tem que ser mais refringente que o segundo meio. Aí tudo bem. Agora vamos de novo para a figurinha. Acompanhe de novo a figurinha aí. Eu vou desenhar aqui para vocês de novo. O meio 1,
o meio 2, tá? Tá aqui o meio 1, meio 2. Tá aqui o raio de luz. Vou botar aqui um raio de luz. Raio de luz. Pronto. O que é que acontece? Onde ele toca, eu traço a normal. Estou chamando aqui de normal. Isso aqui todo vestibulando sabe disso. Se o meio N1 for maior que N2, nós sabemos que a normal se afasta. Então, esse raio veio e se afastou. Ele se afastou da normal. Observe que o ângulo de refração é muito maior que o ângulo de incidência. Agora, se eu botar um raio, agora eu vou botar um segundo raio, vou botar 2 setinhas para você diferenciar. Um segundo raio, tá? Se eu botei um segundo raio mais distante ainda, esse ângulo de reflexão, ele vai se afastar mais ainda da normal. Tá certo? Aí se eu botar um terceiro raio aqui, ó, tá aqui um terceiro raio, ó, passando por... Aí é que ele vai se afastar, mas ele já se afastou tanto que termina voltando. Aí aqui é onde eu tenho a reflexão total. Tá certo? Então a reflexão total, primeiro caso, para ocorrer, N1 tem que ser o quê? O meio 1 tem que ser maior que o meio 2, tá certo? O N1 tem que ser maior que o N2. E a condição também é que tem que ser a partir de um certo ângulo limite. Não é para qualquer ângulo. Você veja aqui que o primeiro raio passou para o meio 2. O segundo raio passou. O terceiro já se afastou tanto que foi embora. Então a condição, vestibulando, é que o ângulo de incidência seja maior ou igual que o ângulo limite. Então vamos voltar para a questão lá. Ó. Ele diz, ó, chamando de NA e NB os índices de refração absoluto dos dois meios, A e B, respectivamente. E L, o ângulo de limite, θ, o ângulo incidente tem que ser igual a Q. Então lembre-se, se ocorreu reflexão total, a gente já viu que NA, de onde a luz incide, que ele vem proveniente do meio A, então NA tem que ser o quê? Maior que NB, tá certo? E o ângulo de incidência tem que ser maior ou igual que o ângulo limite. Como ele chamou o ângulo de incidência de θ, e disse que a partir do ângulo θ é que se formou o raio rasante, então a partir daí é que há a reflexão total, então eu vou ter θ igual ao ângulo limite, alternativa B. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então, para o raio de luz vir, vai aparecer, se vier o raio de luz lá no vestibular, no meio 1, e tiver um meio 2, se o meio 2 for maior que o meio 1, esse raio sempre vai passar para o meio 2, tá certo? Lógico, na única condição aí dele retornar numa reflexão totalmente, é se o meio 2 ele for o quê? Menor que o meio 1. Então, se o meio 1 for... e o meio 2 tem o meio 1 e o meio 2. Se o meio 2 for maior que o meio 1, então não vai ocorrer reflexão total. Então lembre-se, para ocorrer reflexão total, o meio 2 tem que ser menor que o meio 1. Dizer que o meio 2 é menor que o meio 1 é dizer que o meio 1 é maior. Então só vai ocorrer reflexão total quando o índice de refração do raio incidente for maior que o do índice de refração do meio 2, beleza? E segundo caso, só vai ocorrer a partir de um certo ângulo, como eu mostrei. Ele vai separando até que ele retorna. Aí ocorre reflexão total. Vestibulando, vocês de humanas, eu vou fazer agora uma questão teórica sobre esse assunto, mas vocês de biométrica tecnológica têm que saber calcular esse ângulo aí. Nós vamos ter a oportunidade aqui de fazer também mais questões como essa sobre reflexão total, porque é um assunto bem interessante, especial, e a gente tem que revisar aqui os melhores conteúdos. Mas vamos para uma questão aí teórica que pode cair no vestibular aí para a turma de humanas. Acompanha aí, ó. As fibras ópticas de grande uso, diagnósticos em medicina, exame do interior do estômago e outras cavidades, devem sua importância ao fato de que nelas a luz se propaga sem escapar do seu interior. Não obstante, serem feitas de material transparente. A explicação para o fenômeno reside na ocorrência no interior das fibras de... Então, eu vou desenhar aqui para vocês um tubozinho, tá? De fibra. O que ocorre é que a luz que incide na fibra, tá aqui a fibra, o meio 1, tá? Ela não passa para o meio 2, porque primeiro N1 é maior que N2. Se N1 é maior do que N2, em vez de passar para o meio 2, que era para passar o raio de luz, ele continua sofrendo reflexão e assim vai, ó.
Então é por isso que na fibra ótica a luz não sai dela, as informações não fogem. Né? O cabo de fibra ótica ele traz muito mais informação porque ele não passa do meio 1 para o meio 2. Beleza? Agora, para isso ocorrer, o índice de refração do meio 1 tem que ser o quê? Maior do que o do meio 2, tá certo? Para isso ocorrer. E outra coisa, ó, vou colocar aqui um cabo de fibra ótica. Se esse raio na fibra ótica vem aqui no meio 1, para ele não passar para o meio 2, ele tem que ser maior que o ângulo limite, tá certo? Porque senão ele passa para o meio 2. Então, para ele não passar, tem que ser maior que o ângulo limite para ele chegar aqui e voltar. Então, N2, N1 tem que ser maior que N2 e o ângulo de incidência tem que ser maior ou igual que o ângulo limite, porque senão ocorre a refração e você perdia as informações na fibra ótica, ok? Então, pessoal, para cá, para cá, para cá. Então, se você tem um cabo de fibra ótica e ali o raio de luz fica só dentro dele, tá? Como o próprio exercício disse, que não perdeu as informações, então significa que ali está ocorrendo reflexão total. E para ocorrer reflexão total, é necessário que o índice de refração que foi feito o material de fibra ótica seja o quê? Maior do que o meio onde ele vai ser colocado, do que o índice de refração do meio que ele vai ser colocado. Porque se for menor, essa informação fugia para o meio 2. Então, para não ocorrer a refração, onde ele vai ser colocado lá, no meio que ele for ser colocado lá, o índice de refração dele tem que ser maior do que esse meio. E o ângulo que o raio incide tem que ser maior que o ângulo limite, para ele ir e voltar, porque se for menor ele passa para o outro meio. Então são essas duas condições. Então qual é a opção? Eu vou reler a questão e marcar para vocês. Ó. As fibras óticas, prestando atenção, de grande uso diagnóstico em medicina, exame do interior do estômago e outras cavidades, devem sua importância ao fato de que nelas a luz se propaga sem escapar do seu interior, não obstante serem feitas de material transparente. A explicação para o fenômeno reside na ocorrência de reflexão total, mesmo sendo de material transparente, tá certo? Mas o índice de refração desse material N1 tem que ser maior do que o índice de refração do meio 2 que ele foi colocado. Então, N1 tem que ser maior que N2, ok? E, lógico, se ele não escapou é porque o ângulo de incidência foi maior que o ângulo limite. Então, ocorreu reflexão total. Tá explorando para cá, para cá, para cá. Então, caiu essa parte de fibra ótica, lembra-se do fenômeno da reflexão total. Beleza?